Estereotipáveis, de James Hermínio, São Paulo, capital. 3 cadeiras estão dispostas sobre o palco. O pai e a mãe sentam nos 2 extremos. O filho entra depois e para diante do público. Vocês vieram aqui para assistir uma peça sobre a nova classe média emergente. Eu não vos trouxe uma história, tampouco personagens criados pela mente de um dramaturgo. Eu trouxe a mim, meu pai e minha mãe, para vos explicar como vivemos, sem os filtros das abstrações acadêmicas e artísticas. Negro, jovem de periferia e filho de pais separados. Este poderia ser um bom começo para justificar uma história social de crime e miséria, muito adequada às estatísticas dos jornais. Eu escolhi seguir por um caminho diferente. Eu escolhi caminhar por 1000 caminhos, ao pé da letra, ou melhor, da renda, classe E. Pelos meus eletrodomésticos, classe média intermediária. Pelos meus hábitos, um burguesinho paulistano. Essa é uma história de um jovem dessa nova classe média brasileira, contada por um jovem desta nova classe média do Brasil! Um país de todos! Não. Um país para o filho que me haveria de nascer. Desde os 16 anos, eu prometi a mim mesma que meu filho estudaria numa boa faculdade, ganharia o mundo através dos estudos. Nesta época eu tinha um sonho e não fazia ideia de como executá-lo. Era um sonho porque eu não tinha perspectiva de como pagar. Pois se eu tivesse como bancar um filho que ainda não tinha na faculdade, não seria um sonho. Seria uma certeza, não é? Deus haveria de me dar uma luz! Para todos os fins, eu devo dizer que o sonho da minha mãe começou a se realizar há 2 anos. Desde que eu comecei a estudar Direito na melhor universidade privada do estado, cujo custo mensal é equivalente ao que eu ganho em 4 meses. É óbvio que eu não pago. Como eu consegui entrar lá? Através de uma bolsa! Família! Eu sabia que não seria fácil manter uma, trabalhando como jardineiro em um cemitério. Mas não fugi ao desafio de ser pai aos 18. Se eu era pobre? Pobre era pouco. Se você visse a minha casa... Minha vida não foi noticiada no jornal, nem foi contemplada pelas estatísticas. O que dizer dos jovens de minha classe? Dizem que são jovens que trabalham com telemarketing e no final do mês gastam todo o dinheiro num tênis da marca mais cara que encontrarem. Ou talvez que trocam de celular uma vez por mês. Quando o assunto é arte, todos enchem a boca para falar que os emergentes não gostam de teatro, não gostam de boa música e só assistem novelas e querem tchum e tchá. Quem são esses jovens que vocês julgam gastar tanto com futilidades? São filhos de imigrantes que ganharam a vida nas metrópoles, fugidos da fome. 0 na conta, mas melhor que antes. Os emergentes comprando carros e enchendo o trânsito, mas eu ainda não comprei o meu. Independente das taxas de impostos estarem altas ou baixas. Mas confesso que levei a caçula para andar de avião, para visitar os parentes na Bahia. Meu outro filho eu tinha levado de ônibus, outros tempos. Sim, eu usei crédito. Não tenho esse direito? Claro que tenho! Eu já fui para o Nordeste 2 vezes. Já até me enjoei de andar de avião. Não faço questão de conhecer outros países. Só o Caribe, talvez, e porque tem praia. O Brasil é chique, é bonito, tem tudo. Olha a Itália, a Irlanda, Portugal, Grécia, Espanha. A gente está bem. Para mim só falta mesmo um emprego e uma casa própria. Meu filho diz que aqui em casa a gente está que nem na Europa. Numa crise financeira danada, mas ainda assim nos achando chiques. Eu cansei de esperar que o Brasil se tornasse o país do futuro. Não que eu esteja esperando há muito tempo, mas eu cansei de ouvir que os meus pais estão esperando, minha avó está esperando, a minha bisavó está esperando, todos os meus antepassados estão esperando mortos. Não dá para esperar. Eu decidi me tornar o estudante, o jovem, o homem do futuro. Não dá para caminhar com essa ordem e esse progresso. Eu cansei de ficar aquém, eu prefiro ir além.
O governo não faz milagre, não tem amor nem ódio. Não adianta ficar xingando o Estado. Eles me deram a possibilidade de entrar numa universidade. Eu escolhi a melhor que eu pude. Se nos conformarmos com esmola, é isso que nós vamos ter. Ontem eu discuti com meu filho. Estávamos assistindo o jornal e vimos a notícia que um policial matou um assaltante no bairro em que meu filho mora. Meu filho se revoltou. Veio com os papos de Marx, de desigualdade social, devido processo legal. Pra mim não tem dessas, não. Tem que morrer. Bandido tem que morrer. Direitos humanos para humanos direitos. Ser pobre não é desculpa. Meu filho é negro, é pobre, tem pais separados, estudou em escolas péssimas e o que ele é hoje? Estudante de direito e artista de teatro. É tudo uma questão de escolha. Foi isto que eu ensinei pra ele. E digo mais. Se ele fosse espancado pela polícia por estar roubando, eu não poderia fazer nada se ele escolheu isto. Ontem eu chorei muito. Não dá mais pra viver só com R$545 por mês. O dono da casa cobrando aluguel, as contas penduradas tampando a geladeira todinha. Às vezes eu penso que seria melhor morrer. Meu filho é inteligente e eu sei que ele poderia ganhar mais do que ele ganha. Não sei por que ele insiste em ganhar tão pouco. Ele veio me consolar, disse para eu ter fé nele e aguentar até ele poder me dar a vida que eu quero ter. Espero estar viva até lá. Eu lhe disse para ter mais fé em mim. Ore, para que Deus conserve a minha disposição, a minha saúde e a minha inteligência, que o resto eu faço. Eu tenho que nadar contra a corrente. Fugir das facilidades. Estou pensando em longo prazo. Você acha que teatro é brincadeira? Acha que essas pessoas que estão nos vendo estão brincando? Olha para eles, mãe. Estão todos interessados em nós. Quando as coisas vão mudar, meu filho? A Mega Sena acumulou de novo 50 milhões. Eu já fiz uma aposta. Se eu ganhar, eu te darei um apartamento perto da faculdade. Pai, se você ganhar, eu perco a bolsa. Desculpa, filho, mas isso não me parece ser uma peça de teatro. Eu não entendo por que você me trouxe pra cá. Essa é a parte que vocês olham e pensam que essa é a parte em que o emergente demonstra a sua falta de afinidade com o teatro. Talvez seja. A minha mãe certamente vai ver mais graça na novela do que nisso aqui. Sabem por quê? Porque os emergentes não perdem tempo falando da condição em que vivem. Eles preferem fazer outro tipo de programa. Universidade! Para todos, a sua história sobre como chegou à universidade talvez seja mais interessante do que as suas ladainhas revolucionárias. Eu sempre estudei em escolas públicas. Eu sempre fui um péssimo aluno. O que os professores pensavam quando olhavam para mim? Melodramático demais. Eu sempre estudei em escola pública. Eu era um espírito justo e superior entre um covil de delinquentes. Maniqueísta e burguês demais, tá chato. Você é dramaturgo. Pode fazer melhor do que isso. Conte a sua história do jeito que os emergentes querem ouvir. Com emoção, superação, humor. Tentarei. É como nas campanhas políticas, quando os candidatos contam as trajetórias deles. O povo gosta desse tipo de história. Quem não gosta de sucesso? Quem não gosta de heróis modernos? Ok. Uma vez eu ouvi dizer que se o mundo tivesse 100 pessoas, apenas uma teria direito ao ensino superior. Certamente essa única pessoa não poderia ser da periferia zona leste de São Paulo. Mas não foi assim que eu fui educado. Para mim, a ordem natural das coisas sempre foi muito simples. Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Quando pequeno eu não fazia ideia do custo que era entrar numa universidade.
Quando pequeno, pobre, não tinha que trabalhar 12 horas para bancar o seu curso de administração de empresas à noite. Naquela época nós não tínhamos a noção de emergentes ou de classe C, tal qual temos hoje. Eu estudei em escolas públicas. Nunca fui um aluno muito interessado nas matérias. Isso, contudo, não fazia de mim um cara menos estudioso, pois desde cedo a minha mãe implicou uma coisa na minha cabeça, que eu tinha que ler. Ler, 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 ler. Eu me apaixonei pelos livros. Talvez por serem mais baratos que os brinquedos que eu não poderia ganhar. Crianças gostam de presentes. Nem que seja um livro que for. Conte pra ele. Deixa ele contar. Os professores me achavam um snob, por ficar lendo os livros diversos de suas aulas. No final do terceiro ano, eu passei em 2 universidades públicas e 3 das melhores universidades privadas do país. Os livros me levaram a algum lugar. Eu tive escolha. A mim não estava relegado à herança de jardinagem do meu pai ou das vendas de minha mãe. Eu queria ser o que eu quisesse. Eu serei o que eu quiser. Graças àquele governo. Graças a nós, mãe. Você aprendeu bem, meu filho. O nosso tempo está acabando e a novela já vai começar daqui a pouco. Fale logo o que você nos chamou aqui para dizer. Por que você está indo tão longe? Eu vos trouxe aqui para falar que nós somos um povo forte. Que se esse país está indo para frente, o mérito é nosso. Se há um governo bom, é porque o governo é nosso. Olha para eles, pai. Olha para eles, mãe. Estão vendo? Nós não somos estereotipáveis. Existimos, estamos aqui na vossa frente. Está vendo algum arquétipo? Não tem. Eu faço a minha escolha. A minha característica é não ter característica. Quando você vai passar em casa? Assim que eu estiver de férias. Não fique aqui até tarde. E eu estarei sempre aqui pelo teatro. As luzes se apagam. Fim.